Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre textos de filosofia geral e de filosofia do direito de Heloísio Ferraz Pereira. Essa obra aqui, ó. Então, texto de filosofia geral e filosofia do direito de Heloísio Ferraz Pereira. Esta coletânea vem ao encontro da necessidade que já se fazia sentido de uma obra que recolhesse textos dos principais pensadores e filósofos que servisse de apoio para o estudo da filosofia do direito. Tendo sempre em vista o interesse dos estudantes e a curiosidade do público jurídico, que hoje, mais do que nunca, tem inquietantes motivos de indagar e procurar o sentido profundo do direito. Um pequeno fragmento do grego Anaximandro, onde se fala ao mesmo tempo do ser e da justiça, abre este livro que se estende pelo tempo e pelo espaço, apresentando textos de filósofos e juristas exponenciais que pensaram e escreveram sobre direito e justiça, desde Platão e Aristóteles, passando por Santo Agostinho, Thomas Hobbes, René Descartes, até chegar a Augusto Comte, Karl Marx e R. von Gering, entre outros da idade contemporânea. O livro termina em nosso século, pondo em cena juristas, filósofos do nosso país, tais como Tobias Barreto, João Mendes Júnior, quem dera fosse meu parente, e Klaus Bevilacqua. Assim, esta obra, cujo objetivo é recolher em sua essência o pensamento desses poderosos espíritos, vem preencher uma injustificável lacuna na bibliografia da filosofia do direito, cujo estudo é o caminho da redescoberta de ideias antigas sob novas roupagens, e da descoberta de ideias novas que muitas vezes são próprias e originais. Então, Luiz Ferraz Pereira é livre-docente de filosofia do direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, advogado militante e, além de desenvolver atividade intensa nos setores acadêmicos e filosóficos nacionais e internacionais. Em 1964, ocupou a Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Paulo, na administração do engenheiro Francisco Prestes Maia. É professor adjunto do Centro Universitário de Brasília, tesoureiro da Associação Internacional de Filosofia Jurídica e Social e secretário-geral do Instituto Brasileiro de Filosofia. Autor de vários livros e monografias, destacam-se, entre outros, o direito como ciência, a história da filosofia do direito, Estado de Direito na perspectiva da libertação e os limites da consciência. Realizou cursos e pesquisas na França e na Alemanha, inclusive a nível de doutorado em Estrasburgo, na Faculdade de Letras da Universidade de Paris, no Seminário Filosófico da Universidade de Tübingen e na Faculdade de Direito da Universidade de Freiburg. Observação prévia. Essa coletânea de textos de filosofia geral e de filosofia do direito destina-se aos que se iniciam no estudo dessa última disciplina. No segundo semestre letivo de 1979, coube-me desenvolver para alunos principiantes o programa oficial de filosofia do direito no curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pude então verificar que o livro que mais se ajusta a este programa, a Filosofia do Direito do professor Miguel Reale, discutindo amplamente teorias e autores, tornava indispensável a consulta direta dos mesmos e até o aprofundamento de alguns de seus aspectos principais. Como se sabe, não há sucedâneo para a frequentação das fontes dos grandes autores. Tais obras, porém, são de difícil acesso aos estudantes e ao público, ou porque estão esgotadas ou apenas disponíveis em línguas menos divulgadas, ou ainda porque seus preços, na conjuntura, vão se situando acima do poder aquisitivo da grande maioria de seus consumidores. Sobre este último ponto, acresce notar que sou professor do curso noturno, cujos alunos, em sua quase totalidade, trabalham para viver e poder estudar. Esta é, de resto, questão fundamental num país de ensino profundamente ideológico e elitista como o nosso. As férias de 79 e 80 foram curtos para o preparo e a impressão desta antologia. Tentamos pôr gentilmente nas mãos dos alunos o instrumento de trabalho que precisam utilizar. Ora, o programa do primeiro semestre é apenas de filosofia geral, encarada, porém, em relação com a filosofia do direito. Esta constituindo o objeto da segunda parte do programa, ensinada no segundo semestre. Para ganhar tempo, optei por solução de compromisso. Uma primeira coletânea que contivesse ao mesmo tempo textos de filosofia geral e de filosofia do direito, pois não é, afinal, a filosofia, no fundo, impartível e una, divisível somente quando visa a determinadas tarefas e ao ensino? A presente coletânea, uma vez remanejada e aperfeiçoada, deverá seguir-se uma segunda dedicada apenas aos filósofos juristas e aos juristas filósofos, reunindo textos clássicos ou decisivos de análise ou reflexão sobre direito em campos diversos, como em sociologia, psicologia e história. Terei assim o tempo que preciso para o trabalho de seleção, tradução e outros. Em geral, respeitou-se a ortografia dos textos selecionados, em que pese o conhecido perfeccionismo dessa editora na matéria, considero a ortografia pormenor secundário quando se trata de apresentação de ideias. Cumpre-me agradecer ao professor Paulo Eduardo Bicudo Rivieira a ajuda que me deu na preparação deste livro. Os tradutores de alguns textos estão referidos ao seu final. Sou responsável pela tradução e adaptação de outros.
Aloysio Ferraz Ferreira. Vamos à Idade Antiga, o Anaximandro, que viveu mais ou menos entre 610 e 545 a.C. A frase de Anaximandro, né, texto de Martin Heidegger, que viveu entre 1889 e 1976, com e sobre este fragmento. É considerada a mais antiga fase do pensamento ocidental. Anaximandro viveu no fim do século VII até a metade do século VI na ilha de Samos. Anaximandro viveu em Samos? Não. É de Mileto. Seu texto comumente aceito diz: de onde as coisas têm seu nascimento, para lá também devem afundar-se na perdição, segundo a necessidade, pois elas devem expiar e ser julgadas pela sua injustiça, segundo a ordem do tempo. É assim que se traduz o jovem Nietzsche no manuscrito terminado em 1873 de um tratado intitulado A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. O tratado somente foi publicado 30 anos mais tarde, em 1903, depois da morte de Nietzsche. Ele se baseia sobre uma preleção que Nietzsche pronunciou muitas vezes em Basileia sob o título Os Filósofos Pré-Platônicos, com a interpretação de fragmentos escolhidos. No mesmo ano de 1903, quando o tratado de Nietzsche sobre os filósofos pré-platônicos chegara pela primeira vez ao conhecimento público, apareceram os fragmentos dos pré-socráticos de Hermann Diels, que Hermann Diels editara, segundo os métodos da moderna filologia clássica, com uma tradução estabelecendo criticamente o texto. A obra é dedicada a Wilhelm Dilthey. Diels traduziu a sentença de Anaximandro da seguinte maneira: ora, aquilo de onde as coisas se engendram, para lá também devem desaparecer segundo a necessidade, pois elas se pagam umas às outras, castigo e expiação pela sua criminalidade segundo o tempo fixado. Sobre dessa obra, texto de filosofia geral de filosofia do direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.